Imagine um lugar onde a luz jamais existiu. Um ponto tão profundo, tão esquecido, tão inacessível, que nem mesmo as máquinas criadas pelo ser humano conseguem suportar por muito tempo. Um lugar onde a pressão é tão absurda que esmagaria qualquer submarino comum como se fosse papel. É lá, nesse território inexplorado e silencioso, que a maior parte dos mistérios do planeta se esconde. E foi exatamente lá que uma equipe de cientistas registrou algo que não deveria existir. O que você verá agora é o relato reconstruído dessa expedição. Um encontro que mudou para sempre a forma como olhamos para o fundo do mar. Prepare-se, porque depois disso, talvez você nunca mais veja o oceano da mesma forma. Tudo começou com uma anomalia detectada por satélites. Em meio ao Oceano Pacífico, numa área onde quase nada acontece, sensores captaram um sinal estranho, uma vibração constante, extremamente baixa, quase imperceptível, mas que se repetia em intervalos perfeitos. A primeira hipótese foi falha de leitura. A segunda, interferência de máquinas em alto mar. Mas o padrão se repetiu por semanas, e os equipamentos não estavam errados. Havia algo emitindo um sinal no fundo do oceano, menos algo grande, preciso e definitivamente não natural. Foi suficiente para que uma expedição inteira fosse organizada às pressas. Quando o navio de pesquisa chegou ao ponto exato da anomalia, os pesquisadores já sabiam que aquilo não seria uma missão comum. O mar estava surpreendentemente calmo, como se toda a região estivesse presa em um silêncio desconfortável. O ar tinha uma estranha densidade, como se algo invisível observasse cada movimento feito ali. O equipamento principal da missão, um submarino não tripulado, capaz de resistir a mais de 12.000 metros de profundidade, foi preparado logo ao amanhecer. Câmeras revisadas, baterias checadas, mecanismos de pressurização ajustados ao limite. Era o único instrumento capaz de descer até onde nenhum ser humano sobreviveria, nem por um segundo. A descida começou devagar. À medida que o veículo avançava para as profundezas, a luz azulada desaparecia e dava lugar a uma escuridão densa, quase sólida. A 2.000 metros, peixes luminosos cruzavam o caminho, como pequenas lanternas vivas flutuando no abismo. A 4.000 metros, quase nada se movia, menos apenas sombras que pareciam respirar. Já a 7.000 metros, tudo era tão escuro que nem os sensores infravermelhos conseguiam captar o ambiente com clareza. Era como se o oceano engolisse a luz de propósito. Foi então que o som apareceu. Um ruído grave, lento, repetitivo, idêntico ao detectado pelos satélites, mas agora muito mais forte. Era impossível determinar se vinha de uma criatura, de uma máquina, de uma estrutura metálica, ou de algo completamente diferente de tudo que existe na Terra. O sinal parecia atravessar o casco do submarino e vibrar diretamente nos instrumentos. Ele não era apenas ouvido, era sentido. Os operadores tentaram ajustar as câmeras térmicas, mas a temperatura no entorno começou a variar de maneiras inexplicáveis. Partes extremamente geladas, quase congeladas, intercaladas com zonas de calor intenso, formavam uma espécie de labirinto térmico. Nada no comportamento daquele ambiente fazia sentido. O submarino continuava descendo, e a pressão, mesmo com a tecnologia avançada, fazia o equipamento inteiro tremer. Foi nesse ponto, quase 9.500 metros abaixo da superfície, que a primeira imagem clara surgiu. A câmera frontal mostrou algo grande, enorme, ocupando boa parte do fundo do enquadramento. Não parecia rocha, não parecia recife, não parecia uma formação natural. Era metálico. Metálico e perfeitamente geométrico. Uma espécie de parede inclinada, com linhas paralelas, ângulos precisos e marcas que lembravam símbolos. A estrutura estava parcialmente enterrada na areia, como se tivesse caído ali há muito tempo. Porém, o mais inquietante não era a forma, menos era o fato de que ela vibrava suavemente, como se estivesse viva. E de dentro dela, vinha o som. Aquele mesmo som grave, repetido em intervalos matemáticos. Os cientistas no navio começaram a discutir ao mesmo tempo. Alguns acreditavam estar diante do maior achado arqueológico da história, algo tão antigo quanto a própria Terra. Outros sugeriam que poderia ser tecnologia militar perdida, mas nenhuma explicação fazia sentido, porque nada com aquele formato poderia ter resistido a uma pressão tão absurda por tanto tempo. O submarino foi aproximado mais alguns metros. Foi aí que o inesperado aconteceu. A areia ao redor da estrutura começou a se mover. No início parecia apenas o deslocamento natural das correntes profundas. Mas logo ficou claro que algo estava emergindo dali. Uma sombra longa, espessa, sinuosa, depois outra, e outra,
como tentáculos, mas não exatamente tentáculos. Eram apêndices largos, achatados, com bordas irregulares que brilhavam em um tom azul fluorescente. A criatura estava tão perto da câmera que só era possível ver partes dela, nunca o corpo inteiro, como se estivesse grande demais para caber no enquadramento. O submarino tremeu violentamente, não por impacto, mas por vibração, menos como se a água ao redor estivesse pulsando. A criatura parecia reagir ao som vindo da estrutura metálica, como se estivesse respondendo, como se fosse atraída por ela. As bordas bioluminescentes começaram a piscar em sequência, repetindo o mesmo padrão de frequência do sinal, captado pelos instrumentos. Era quase impossível de acreditar. Havia comunicação acontecendo ali. Algo vivo, respondendo a algo artificial. O operador tentou recuar o submarino alguns metros para ter uma visão mais ampla da criatura. Foi nesse momento que os olhos apareceram. 2 enormes círculos amarelos, tão grandes quanto janelas, se abriram na direção da câmera. Eles não tinham pupilas. Eram completamente uniformes, brilhando com uma intensidade assustadora. E por um breve instante, menos apenas um segundo, a criatura pareceu reconhecer o submarino. Não como algo natural, mas como algo intruso. A água ao redor ficou turbulenta. A criatura se moveu rápido, muito rápido, desaparecendo nas sombras. Antes que alguém pudesse reagir, o sinal emitido pela estrutura metálica mudou de frequência. De repente, o som ficou mais intenso, mais urgente, quase como um chamado. Os instrumentos do submarino começaram a falhar. As câmeras piscavam, e o casco vibrava como se estivesse prestes a se romper. Foi nessa confusão que a câmera lateral detectou outro movimento. Uma sombra maior que todas as anteriores passou, arrastando o fundo arenoso. Apenas um contorno foi captado. Algo gigantesco, com dezenas de metros de comprimento, se aproximando da estrutura. A criatura anterior, enorme, parecia pequena perto dessa nova presença. O submarino estava no pior lugar possível, entre o objeto e seja lá o que estava vindo. A luz frontal começou a falhar. As imagens ficaram granuladas. O som mudou novamente, agora acompanhado de um ruído metálico, como se algo estivesse se abrindo. Então, um brilho intenso tomou conta da tela. As câmeras captaram partículas brilhantes se espalhando pela água, como se o objeto estivesse liberando algum tipo de energia. Foi nesse exato momento que todas as conexões com o submarino foram perdidas. Telas pretas, silêncio total. A equipe entrou em pânico. Tentaram restabelecer contato, reiniciaram sistemas, refizeram protocolos. Nada funcionou. Era como se o submarino tivesse sido apagado. Minutos depois, que pareceram horas, um sinal fraco reapareceu. Um único frame congelado, sem movimento. A imagem mostrava apenas uma parte da estrutura metálica iluminada por um clarão estranho. E atrás dela, algo colossal. Algo com uma silhueta tão grande que era impossível saber onde começava ou terminava. Uma criatura com uma boca que parecia se estender ao longo de vários metros, cheia de fileiras de dentes finos, curvos, quase transparentes. A análise posterior revelou o que ninguém queria acreditar. Aquilo não era um glitch, não era uma interferência. Era uma imagem real. O submarino nunca mais foi encontrado. Nenhum destroço, nenhum sinal do equipamento. Nada. Como se tivesse sido engolido pelo próprio oceano. A área foi imediatamente isolada, e as poucas imagens recuperadas foram classificadas. Porém, como acontece com tudo que deveria permanecer em segredo, parte do material acabou vazando pelas mãos erradas. Quadros borrados, trechos distorcidos, mas suficientes para confirmar uma coisa. O que existe no fundo do mar não se parece com nada que já vimos. Oceanógrafos afirmam que conhecemos menos do oceano do que da superfície da Lua. Apenas 5% do fundo marinho foi mapeado. E a própria tecnologia atual é incapaz de explorar as zonas mais profundas por longos períodos. Há criaturas registradas que já desafiam completamente a lógica da biologia, como a lula colossal, os peixes ogros, tubarões pré-históricos, que passaram milhões de anos sem alterar sua forma. Se essas espécies já são assustadoras em profundidades rasas, imagine o que vive além, em regiões onde a luz nunca existiu, onde a vida evoluiu sob condições tão extremas que não podemos sequer replicar em laboratório. Mas a questão que mais assusta os pesquisadores não é a criatura em si, é a estrutura, aquele objeto metálico geométrico, resistente à pressão,
emitindo sinais precisos. É algo que não se encaixa em nenhuma categoria conhecida. As marcas gravadas nele não formam símbolos aleatórios. Elas seguem padrões matemáticos perfeitos. Padrões que não existem na natureza. Alguém fez aquilo. Algo fez aquilo. E seja lá o que for, não é humano. Alguns cientistas acreditam que a estrutura é antiga, talvez muito mais antiga do que qualquer civilização conhecida. Outros defendem que pode ser um fragmento de tecnologia caída no oceano, há milhares de anos. Mas há uma terceira hipótese, a mais evitada, a mais temida, e talvez a mais assustadora. E se aquilo não é apenas uma estrutura? E se é algo vivo? Algo adormecido? Algo que está despertando? E se aquela criatura gigantesca não estava atacando o submarino, mas protegendo o objeto? O que quer que exista lá embaixo permanece escondido por uma razão. O oceano sempre guardou seus segredos, e talvez alguns deles nunca devessem ser revelados. Mas uma coisa é certa: algo está lá. Algo que não deveria estar. Algo que não conseguimos explicar. E enquanto não entendermos o que realmente vive no fundo do mar, continuaremos sendo apenas visitantes temporários em um planeta que na verdade pertence mais a eles do que a nós. Agora me diga, você acha que essa descoberta deve ser explorada ou esquecida? Acredita que estamos prontos para o que pode estar escondido naquele abismo? Ou seria melhor deixar que o fundo do mar continue sendo o último grande segredo da Terra?